Eis agora o último chamado o tempo de Deus. sobremodo Capítulo oportuno. 2. Eis agora Até quando? o dia da salvação. Então, 2 Coríntios, disse o capítulo Senhor, 6, o versículo meu 2. espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Dando sequência ao pensamento anterior, percebemos que somos transformados pela contemplação. É até uma consequência lógica. Por exemplo, alguém que estuda para se tornar um médico se debruçará sobre livros de medicina. Outro que pretende ser advogado terá de dedicar-se ao estudo do direito. Ainda outro que pretende ser um chefe de cozinha precisa adentrar no mundo gastronômico. Não há possibilidade de alguém tornar-se um médico estudando livros de receitas, e nem quem deseja advogar dedicar-se ao estudo da medicina. Exatamente o que estudou e o que contemplou definirá a profissão que exercerá. Isto também se dá com as nossas preferências pessoais. Todos nós fomos acostumados a viver em função do eu gosto e eu não gosto. Quando criança, eu não gostava de beterraba, ou pelo menos eu dizia não gostar, e cresci com este pensamento fixo: eu odeio beterraba. Até que já na fase adulta, ciente da importância deste vegetal para minha saúde, resolvi comer. E ainda que não esteja na minha lista de alimentos preferidos, não tenho mais problemas em consumi-lo. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, porque gostaram do que viram. Escolheram as que entre todas mais lhes agradaram. Ou seja, eu gosto, por isso eu quero. Mas o que há de mal em querer o que se gosta? Qual o perigo deste tipo de pensamento? Afinal de contas, somos atraídos pelo belo. A grande preocupação de Deus, desde o princípio, tem sido com a forma como o pecado nos levou a lidar com o presente do livre-arbítrio. Acabamos por confundir liberdade com libertinagem e deturpamos o ideal de Deus com relação à nossa livre escolha. Sobre isto, nos advertiu o apóstolo Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. O versículo que lemos no início diz que o Espírito Santo não vai agir para sempre no homem, pois este é carnal. As nossas escolhas são reflexos diretos ou da ação divina ou da ação da carne. Não há um meio termo. O mesmo que se deu na época antediluviana se dará no tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Desde o princípio, o Espírito Santo tem agido em favor da humanidade, da mesma forma em que trabalhou no coração dos ouvintes de Noé, tem agido em benefício de cada ser humano que já pisou nesta terra e de cada um que haverá de existir. A sua função é a de nos unir em comunhão com Cristo e uns com os outros, e para isso precisamos estar dispostos a ouvi-lo e a obedecê-lo no tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. A escolha dos filhos de Sete acabou por destruir toda uma geração. Eles não selaram simplesmente o futuro de suas famílias, mas do mundo contemporâneo. Viram, gostaram e levaram para casa não somente mulheres, mas todos os costumes e o paganismo em que elas estavam envolvidas. Tomaram a decisão contrária à que o profeta Daniel tomaria centenas de anos depois. Decidiram firmemente contaminar-se com as finas iguarias do príncipe deste mundo. No livro Patriarcas e Profetas, página 54, está escrito: procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência, adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza,
glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. Toda a atenção deles voltou-se para a criação e não para o Criador. Paulatinamente, permitiram que os deuses de suas mulheres pagãs tomassem o lugar que só pertence a Deus. Suas famílias tornaram-se alvo fácil para as estratégias malignas e seus filhos, educados na doutrina satânica do prazer a qualquer custo. Sem limites, o homem descobriria o resultado inevitável de seus olhos pervertidos, a destruição. O que estamos fazendo diante da realidade de que a maior estratégia do maligno, desde o início, tem sido a destruição das famílias? Ele levou destruição ao lar perfeito de Adão e Eva. Depois, partiu-lhes o coração com a morte de seu derradeiro filho e com a rebelião de seu primogênito. Então, destruiu os lares dos filhos de Deus através dos costumes pagãos. O que te faz pensar que Satanás mudou de estratégia? Ele pode ter mudado os instrumentos, mas a estratégia sempre será a mesma. Não há nada que cause maior prazer ao acusador do que a destruição de uma família. Ele se deleita ao contemplar a corrupção adentrando nos lares. Diverte-se ao perceber que mesmo famílias cristãs têm permitido que as suas sutilezas sejam consideradas coisas de pequena monta e, assim, rouba-lhes o coração em favor do ceticismo e do relativismo. Os costumes babilônicos têm entrado nos lares por meio da mídia e sua influência arrebatado principalmente a atenção dos filhos. Crianças e adolescentes têm crescido assistindo, ou seja, vendo, no conforto de suas casas, mediante a aprovação dos pais, a formosura do pecado. Desenhos, filmes, vídeos e internet ocupam o tempo e a mente daqueles que deveriam se chamar pelo nome do Senhor. E sob o satânico ponto de vista, acaso sou eu tutor de meu irmão? Esses lares pensam estar agindo somente para malefício próprio, quando tornam-se uma má influência para aqueles que deveriam estar fazendo de tudo para salvar. O Espírito Santo, assim como antes do dilúvio, não agirá para sempre no coração humano. Estamos vivenciando hoje a retirada do Consolador desta terra. Os noticiários e jornais parecem mais relatos de profecias do que simplesmente notícias. O mundo caminha para o fim. O Espírito Santo está selando os últimos sobreviventes, alguns rabiscos que irão perseverar, mantendo os olhos fixos em Cristo. Meus olhos nem sempre estiveram alertas a estas verdades. Por muito tempo andei errante dentro da igreja. Não percebia o grande conflito que envolvia o meu destino eterno e o de minha família. Permitia que novelas e filmes contaminassem o lugar que deveria ser santidade ao Senhor. O meu coração e o meu lar estavam envoltos em trevas e eu nem me apercebia disso. Porém, o Deus eterno e misericordioso, que sonda os corações, não descansou enquanto não me encontrou. E quando o meu olhar encontrou o seu olhar, percebi que naquele momento estava começando a conhecer a verdadeira felicidade. Duras provações quase me sufocaram, perseguições quase me levaram à depressão, desafios quase me levaram ao chão. Contudo, passei a compreender o real sentido do que disse o apóstolo dos gentios. Entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ó amado, amada, não há felicidade fora do aprisco do bom pastor. Da mesma forma que Cristo veio e os seus não o receberam, por estarem embriagados com os costumes e tradições de homens, o mesmo se dá hoje. A obra de Cristo foi em favor primeiramente das ovelhas perdidas da casa de Israel. A obra do Espírito Santo nestes momentos finais tem sido realizada com grande urgência em prol da salvação do Israel de Deus. Muitos têm rejeitado o último clamor,
por considerarem a mensagem exagerada e extremista, assim como foi nos dias de Noé. Oh, meus irmãos, não se enganem. O Senhor tem pressa em cumprir a sua promessa para que os seus filhos não pereçam. O mundo está despencando para um abismo que não tem volta e muitos estão a seguir na mesma direção. Mas Deus sempre terá um povo de sua exclusiva propriedade. Filhos que se recusam a prostrar-se diante dos ídolos desta terra. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, diz o Senhor. Um povo que trará ao Senhor justas ofertas e que, purificado como o ouro e a prata, não temerá proclamar: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Até quando o Espírito Santo estará entre nós? Não o sabemos, mas de uma coisa devemos ter certeza: a obra que ele iniciou, em breve será concluída, e o nosso destino final dependerá da decisão que tomamos no tempo que ele nos deu de presente. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2.